Fala da Naba, fala aí, mano. Fala da Naba, fala aí, Lelê. Fala da Naba, fala aí, Lelê. Ei, você aí. Eliminado! Eliminado! Aliás, o Vitória ganhou, continua no Z4, né? Ei! Você aí! Curica vai cair! Curica vai cair! Lá, 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 lá. Ei! Você aí! Curica vai cair! Curica vai cair! Vai cair o teu pipi, Marcão, se tu não parar de frequentar. O Marcão disse que tudo bem, desde que o Corinthians caia, mais que uma, caia Marcão. também. É, se durar só um Fica ano... Tem mais uma, frequentando esses Marcão. lugares Tem aí. mais uma. Vamos lá. Qual? Doutor, eu não me engano, o Coringão cai no fim do ano. Doutor, eu não me engano, o Coringão cai no fim do ano. Boa, boa, boa. Quer aquela outra também, Maravilhosa. Quintino? Qual? Arerê! Curica vai jogar A Série B. Ê, aê, Curica vai jogar a Série B. Ê. Chega, Bonito, deu? Deu? Tá bom ou tem Não, mais fala aí ainda? mais, tá com um a mais. Vai, continua, pode falar. Nós vai ganhar a Copa do Brasil e vai ter milhão pra comprar jogador. eu vi essa história Vai ganhar aí, comprar jogador. Quem que falou isso aí? Ah, o quem? Orochi ali. Tá Né, ligado? falou não. Tá ligado, João? Ele não fala Eu mais não assim, lembro, eu não. não lembro. Ele não Fala aí, fala papai, mais assim. fala aí. Eu não lembro, eu não falei. É, não lembra, né? Se eu Se não o lembro, Ba- eu não fiz. Se o Bar não preparou um É duro, replay... hein? Não lembra, é duro, hein? Se eu não lembro, eu não falei, irmão. É, mas tem replay, cuidado. Ah, sensacional. Ô, Lelê, nem, Vamos por lá. favor, não tem manchete. Sigam É, aí tem vocês, que- né? tem que falar da Com Naba choradeira, primeiro, né? Fala da Naba. Naba. Aí depois fala que vai perder quinta. Aí fica... Não, aí não. Vamos por partes, né? Cara, enquanto torcedor, a gente faz a transmissão diferente, né? Como a gente faz realmente de torcedor para torcedor. Acho que a gente pode falar também da questão do sentimento, além de opinião, de jogo e todo aquele blá 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 que a gente já conhece aí dos programas esportivos. Então, mano, sinceramente, ontem, enquanto torcedora, eu fiquei muito puta com o time, com o desempenho. Isso mesmo, Quintino, fiquei puta, Quintino. Com o desempenho do time em campo. Porque, pô, né, você precisando de um golzinho só pra pelo menos levar pra pênalti, você com um a mais, o segundo tempo inteiro, e eu achei que o Corinthians fez o pior jogo dele no comando do Ramon Dias ontem. Em questão, assim, de não conseguir atacar, não conseguia chutar pro gol com um jogador a mais. Então fiquei muito puta. Quem acompanhou a transmissão com a gente aí no Energia em Campo sabe disso, que eu e o De Paulo, a gente tava realmente ali bem decepcionados com o desempenho do time e de todo mundo. Acho que, assim, tem críticas que a gente pode pontuar pro Ramon Dias, porque eu não entendi o porquê ele tirou o Carrídio do time titular, que é um cara que vinha bem, que vinha numa sequência boa, né? O Kaká eu também não tinha entendido o porquê ele colocou o Gustavo Henrique no lugar do Kaká, porque o Kaká também vinha bem, e é um cara que na bola aérea também ele soma, né? Que é um zagueiro que faz gols. Porém, na coletiva eles explicaram que o Kaká tava mal, que teve febre alta e tudo mais. Então, ok, mas o Carrídio não entendi. Só que eu acho que é aquele típico jogo que não dá pra gente procurar um culpado só, né? Ou só colocar tudo na lomba do treinador, porque eu acho que o time inteiro foi ridículo no jogo de ontem. Até o Garro que é o nosso melhor jogador, é o cara mais regular que a gente tem, foi muito mal ontem, aí errava passe de meio metro. Então, assim, todo mundo, o time inteiro, péssimo, ruim mesmo, assim, o Corinthians não mereceu a classificação. Aí, partindo desse princípio aí, fiquei muito puta pelo jogo, mas hoje o meu sentimento, eu não tô com sabe aquela tristeza que, pô, dava pra ter ido, dava pra ter conseguido. Porque quando a gente torcedor, a gente sente mais uma derrota, uma eliminação, quando a gente vê que dava, né? Que o time merecia, mas foi por pouco. E hoje eu tô naquele sentimento de, cara, eu procuro ser justa. Então, o Corinthians não mereceu, né? O único time que veio pra jogar futebol ontem em Itaquera foi o Flamengo, que conseguiu ser melhor que o Corinthians com um a menos em campo. Então, foi quem jogou futebol e quem mereceu classificar. E ponto. Acho que é a questão da gente realmente reconhecer que não merecia
Não concordo com muitos torcedores que saíram criticando a arbitragem, porque achei a arbitragem do Daronco ok ontem. Inclusive, a expulsão foi justa, teve gol do Flamengo anulado. Então, não entendi, né? Você pode questionar, de repente, os 6 minutos de acréscimo ali, mas acho que não é nada suficiente para você querer responsabilizar terceiros pela eliminação do Corinthians, porque o único responsável foi o time inteiro que não entrou em campo ontem e que conseguiu ser pior que o adversário com um jogador a menos. Então, assim, o meu sentimento hoje não é aquela coisa de tipo, putz, sabe, eu tô, assim, triste porque dava... Não, porque pra mim eu tô num sentimento de justiça, assim, cara, foi horrível, foi o pior jogo do time no comando do Ramon, porque todos os outros desempenhos, por mais que às vezes você perde, mas vinha desempenhando bem, por isso que eu esperava mais desse time ontem, porque vinha, né, em desempenhos ali mais evolutivos. Só que ontem foi um fiasco, né? Então eu tô nesse sentimento de tipo assim, cara, o Flamengo mereceu, parabéns pro Flamengo, o Corinthians foi eliminado, né, de forma justa. Aí, é isso, mano. Ô, Lelê, eu vou discordar de você nesse ponto, cara. Sabe por quê? Vamos lá. Pra mim, a culpa é totalmente dessa lorpa chamada Ramon Dias. Vamos lá. Eu vou explicar o porquê. Lorpa. Sabe por quê, Lelê? Lorpa. Pra mim, aí, a culpa tá 100% na lomba desse cara aí. Lelê, mais uma vez, ele modifica a escalação do Corinthians e o esquema tático do Corinthians. E é inadmissível. É inadmissível. Eu já vou falar com relação ao Kaká. Vou começar por ele, então. Porque pra mim é injustificável. Ele tá com febre e não pôde jogar. Eu convivo com alguns jogadores, Lelê, fazendo alguns programas aí também, o Cicinho, o Sheik, o Michel Bastos. Esses caras, eles falam, velho, um jogo desse, você entra em campo tomando qualquer medicamento pra estar lá. Uma febre não é motivo pra tirar ninguém de um jogo desse. O Gerson, né? Dizem que tava mal, jogou, que acordou mal e jogou. E foi o melhor em campo, inclusive. O Gerson, Lelê, ele tava com uma unha encravada e tomou anti-inflamatório aí, acho que 3 dias seguidos aí pra poder estar em campo no jogo desse. Então, o sacrifício nesse jogo, muito. Eu acho que... Pois é, ele dominou o jogo. Joga fácil. Nossa senhora. Mas é que tá, é um cara que poderia dar um migué, Quintino, minha unha tá encravada, tá doendo, não posso jogar. O Flamengo já tá com a vantagem, administra vocês. Esteve em campo e fez o que fez. Então vou começar por esse Kaká aí. Primeiro, posto isso, vamos agora com relação a essa lorpa chamada Ramon Dias. Lorpa? Lorpa. Não. Domênico Gatto, vamos lá. Ele mudou de novo o esquema tático do Corinthians. Agora, novamente, ele volta para 3 atacantes, Lelê. De novo, num jogo contra o Flamengo. Lelê, a gente sabe muito bem, que quando o Corinthians opta por jogar com 3 atacantes, ele coloca 2 volantes de marcação que não sabem sair para o jogo. No caso, ontem foram Martinez e Charles. E é óbvio, qualquer jumento, eu que tô aqui e não convivo com os jogadores diariamente, eu sei o que vai acontecer. O Garro vai jogar enfiado entre 2 volantes, como aconteceu contra o São Paulo. Ele já tinha cometido esse erro. E, Quintino, é nítido. O Garro jogando entre 2 volantes e com 3 atacantes à frente dele, o Corinthians acabou. Porque a bola não vai chegar com qualidade no Garro, a bola vai chegar quebrada no cara. E os 3 atacantes vão ficar nulos na partida. Os três atacantes vão ficar ali, inertes dentro de campo. É a mesma coisa, Quintino, você comprar 3 picanha e esquecer de comprar o carvão. Não tem churrasco. E foi isso que aconteceu com o Corinthians ontem. Então, Lelê, pra mim ontem é injustificável a ausência do Carrídio no meio-campo do Corinthians. Ele deveria ter começado o jogo com Martinez, Carrídio, Garro e Charles. Põe 2 volantes de marcação e põe 2 caras ali que podem criar. O Carrídio poderia auxiliar o Garro nessa criação. E joga com 2 atacantes. Porque o Thales Magno, nitidamente, Lelê, o Thales Magno tá fora de forma. O Thales Magno ontem, de novo, e não dá pra criticar o jogador. O cara que convive com o cara diariamente, ele tinha que ter, no mínimo, a condição de entender isso. Você joga com 2 volantes de marcação pra tentar segurar o meio-campo do Flamengo, que tinha os caras lá, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, e põe 2 caras aí. Carrídio, hoje, ele é tão importante no meio-campo do Corinthians quanto o Garro. Então, Quintino, na moral, o cara que não consegue enxergar, porque contra o São Paulo já aconteceu a mesma coisa, do Garro jogar enfiado entre 2 volantes e tá morto em campo, aí você falou, Lelê, o Garro tava mal ontem. O Garro, ele infelizmente, ele tem que fazer a função que não é dele. O Garro naquela partida contra o Inter, Lelê, você viu muito bem aquele gol, contra o Atlético Paranaense, o segundo gol, o gol do Eric. Tá o Garro e o Bidon na bola ali, marcando o Eric sai dos 2, ele recebe o passe do Nicão e bate ali, fazendo o gol de empate naquela oportunidade contra o Atlético. O Bidon olha pro Garro e abre os braços. Desculpa, ô Bidon, ali não era lance do Garro tá marcando. O Garro não é jogador de marcação, você é.
Então, nesse ponto, Lelê, mostra o quanto o Garro se sacrifica. Ontem, de novo, o Garro teve que jogar de volante. Porque se ele não vai fazer a função de volante, a bola não chega nele, Quintino. E, por exemplo, o Garro jogando de volante, o Corinthians não tem o 10. Porque a função que é do Garro lá na frente vai estar descoberta. Aí o que acontece? O Garro tem que tentar ficar fazendo lançamento toda hora longo. O Garro tem que toda hora tentar esticar uma bola lá pro ataque. E quando você faz um lançamento longo, ou quando você tenta cruzamentos da intermediária para tentar pegar Yuri Alberto, Romero e Thales Magno, que são 3 tampinhas e não tem característica de fazer pivô, tampouco de brigar por bola aérea, você consagra a zaga do adversário. Então, para mim, a escalação já começou errada. Como é que você modifica de novo o time numa partida extremamente importante que você já tem um time base na mão? Cara, o meio-campo do Corinthians ontem era nítido que tinha que ser. Martínez, Charles, Carrillo e Garro. E na frente, Yuri Alberto e Romero. Simples assim. Volta com o time que tá dando certo. E aí, pra acabar de cagar com tudo, o Bruno Henrique é expulso com 27 minutos do primeiro tempo. Aí essa lorpa não faz nada pra colocar o Corinthians pra cima do Flamengo. Ele vendo, Lelê, que o Corinthians estava com uma dificuldade enorme de criar. O Corinthians rifou bola pra dentro da área do Flamengo o jogo inteiro. E ele deixa o Flamengo nessa condição de conforto. Quando ele volta no segundo tempo com o Carrillo, novamente o Corinthians ele não consegue frutificar absolutamente nada, porque o time do Corinthians tá capenga. O Flamengo pegou o ônibus que estava no estacionamento e manobrou na frente da área e deixou lá. E o Corinthians não conseguia furar a retranca do Flamengo. E mesmo assim, o treinador do Corinthians com o braço cruzado. Ele foi colocar o Coronado faltando acho que 20 minutos para acabar o jogo. Então, pra mim, Lelê, o Ramon Dias mostra cada dia que esse cara não tem a competência. Não é pra dirigir o Corinthians, não. É pra dirigir qualquer clube grande. O grande treinador é aquele cara que ele consegue fazer uma alteração tática com o jogo em andamento. Ele não precisa esperar intervalo pra fazer isso. E o Ramon Dias, Lelê, ele quase consegue a façanha de eliminar o Corinthians já no primeiro tempo no Maracanã. Quando o Corinthians foi amassado pelo Flamengo e ele não fez absolutamente nada pra mudar. O Corinthians ele só não foi eliminado no Maracanã no primeiro tempo por sorte, pela competência do Hugo Souza. Porque já era para ter sido eliminado no primeiro tempo no Maracanã. Esse técnico, ele é muito limitado, para não usar um outro termo. Ele é muito limitado. Um treinador de time grande, ele precisa entender taticamente o que está acontecendo no jogo para poder mudar. O Corinthians ontem, Lele, eu não acho que tenha faltado garra e não acho que tenha faltado aplicação. Começou, mas, por né? exemplo, Domênico... Eu acho, mano. Acho que não teve garra, não. Acho que foi um jogo muito feio, cara. Lelê, faltou qualidade. Mas é que tá, Lelê. Quando você olha ali o time dentro de campo que não consegue criar, não consegue trocar passes, e o time tenta correr, mas não consegue encaixar um jogo contra o Flamengo, que é um time que ajustou bem a marcação, você precisa colocar jogador em campo que possa fazer a diferença. É a mesma coisa, Lelê. Eu posso ter um amigo mecânico que tem muita boa vontade. Mas aí que tá, Lelê, não basta colocar, você precisa instruir o time. Eu entendo, ele não consegue fazer isso. Eu concordo com todas as críticas que você fez ao Ramon Dias. Tanto que a gente já falou na transmissão, quando a gente viu que o Carrillo não estava em campo, o Kaká. A gente criticou também quando ele colocou só o Rian lá no Rio de Janeiro como o homem de contenção ali no meio de campo e tal. Só que eu acho que assim, mano, ontem foi um jogo tão ruim do Corinthians, e pra mim não vi entrega dos jogadores em campo. Desculpa, pra mim foi muito abaixo do esperado, ainda mais por você estar com um a mais em campo. Que aí, por exemplo, assim, você falou, ok, também achei que ele errou na escalação ali inicial. Mas depois ele foi colocando todo mundo, cara. Ficou com 4 atacantes em campo, colocou Carrillo, colocou Coronado, e os caras também entraram mal, também foram abaixo. Então, assim, é um negócio que eu não consigo só criticar, assim, só o treinador, porque eu acho que o time também tem que ser responsabilizado. Os caras que ganham milhões aí, né, por mês, também tem que ser responsabilizados. Porque ontem ninguém jogou nada, cara. Eu não vi entrega, não vi, sabe? Pra mim foi péssimo, todo mundo. Mas, ninguém se salvou ontem, ninguém, cara. Talvez o Giovani, o melhorzinho que entrou tentando fazer alguma coisa. Jogou bem, Giovani. O único que se salvou. Mas, Lelê, eu acho que quando você coloca todo mundo de baseada, e já no desespero, por exemplo, quando você coloca um Coronado e fala, vai lá e resolve. Gente, o Coronado, ontem, por exemplo, o Romero, Lelê, tava jogando de ponta direita. O Romero, ultimamente, ele tem jogado, muitas vezes aí caindo por dentro, e o Yuri Alberto tem aberto o campo. O Romero tá jogando mais de centroavante do que aberto. E ontem, novamente, o Romero jogando assim. Ontem, de novo, quando entra o Coronado, é fora de posição. Então não basta colocar o cara em campo e falar, o cara tava em campo. Fazendo uma leitura simples, Lelê, do que tava acontecendo ontem. Ô, Quintino, o Corinthians, ele tinha 2 volantes que não conseguiam sair pro jogo, e o camisa 10, pra conseguir jogar, ele precisou jogar de volante. Ele voltou.
E ali, não adianta você tentar, Quintino, jogar com 3 atacantes e falar, meu time tá sendo ofensivo. Se você não tiver um 10 pra municiar esses caras e um 10 com espaço pra poder jogar, esses atacantes não vão jogar. Você pode ter na frente Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Não vão pegar na bola. Não vão pegar na bola. O Ramon Dias destruiu o Corinthians ontem. Ele destruiu o Corinthians ontem. Domênico Gato, um técnico Ferveu pro cara. minimamente... Não, mas é que tá, um técnico minimamente qualificado, ele pensaria da seguinte forma, gente, o Carrídio, pela bola que ele tá jogando, eu não sei se vocês têm acompanhado os jogos do Corinthians, gente, Sim. Não sei, mas o Carrídio é um cara, o Bento, ele é praticamente um Gerson do Corinthians, é aquele cara que põe a bola no chão, é aquele cara que toca, não, entenda a proporção do negócio, é aquele cara que ele consegue desafogar o meia, por exemplo, o Gerson é aquele cara que quando o jogo tá apertado na Arrascaeta, é o cara que vai resolver. E no Corinthians, esse cara é o Carrídio. É um cara com bom passe, é um cara com drible curto, é um cara com visão de jogo, é um cara que desafoga o futebol do Garro. Gente, me fala uma partida que o Corinthians jogou com 3 atacantes, que deu certo. Só o Garro ali enfiado entre 2 volantes. Contra o São Paulo foi assim. Aconteceu a mesma coisa. O próprio Ramon Dias, no Rio de Janeiro, na partida de ida contra o Flamengo, ele mata a escalação do Corinthians de novo, quando ele coloca esse Héctor Hernandes pra jogar e o Rian também. Gente, tudo bem. O Corinthians não produziu ontem, mas a gente precisa entender o porquê não produziu. E pra mim, é 100% na conta do treinador. É 100%. Pra mim, Lelê, quando ele viu lá o Bruno Henrique expulso, o Felipe Luiz modificando lá a escalação do Flamengo, nitidamente, cara, o Felipe, ele meteu um zagueiro, Domênico. É óbvio que ele ia chamar o Corinthians pra cima. Ele falou, Corinthians, fica com a bola e tenta me atacar. Faltou leitura pra um treinador como... Desculpa, mano. É inadmissível. Um cara que tá na frente do Corinthians, ele vê, por exemplo, um jogador expulso, o Bruno Henrique expulso. Ele sacou, Domênico Gato, o Gabigol pra colocar um zagueiro. Fabrício Bruno. Exato, mas é que tá, gente. É nítido. A anta que tá na frente do banco do Corinthians, ele precisa entender isso. Calma, ele precisa mano, enxergar calma, isso, velho. Calma. Cara, o Flamengo ele não tinha mais time. 4-4-1, só o Arrascaeta na frente e ainda voltar. Exato. E o Arrascaeta, Marcava em porra daquela 5-4. pubalgia. Era a porra da pubalgia que o Arrascaeta não consegue correr, mano. O Arrascaeta não é jogador de velocidade. Então, Domênico Gato, era o Gerson puxando contra-ataque, o Gerson que saía da defesa pro ataque e ninguém conseguia chegar perto dele. Ninguém conseguia. Então, pra mim, é falta de conhecimento. É treinador de time pequeno. Esse cara não tem que estar no Corinthians ano que vem. Infelizmente vai ficar até dezembro, mas pro ano que vem, mete marcha e vai embora. Ô, mano, quando você fala do Carídio, é o Carijó que você tá falando? Ai. Não, e se for chorar, deita, hein, mano. Se for chorar, deita, hein, cara. Aliás, ô, mano, eu queria que você dissertasse sobre algo que eu ouvi depois da transmissão do pós-jogo. O que foi? Porque o mano, ele é cheio de querer falar que a torcida do Corinthians é diferenciada. A torcida de teatro do Corinthians. Ontem, aliás, isso foi tema no pós-jogo do Energia em Campo. O silêncio, né? O silêncio ensurdecedor, Os né? caras falaram, Nada pô, a ver isso cadê a aí, torcida do... Ué, foi verdade ou não foi? Eu tô Não, mas mentindo. gente, calma aí. O Sgrillis falou? Não, mas não é torcida O Sgrillis diferenciada? Não é Eu torcida não O vi, Sgrillis fala aí. falou, ele é bem sabem que informado. vocês Ele é bem sabem que informado. Eu vi, É que a eu vi. questão, gente... Gaviões da Fienzo. Tem alguns setores dos Gaviões, ele não falou não, porque a torcida organizada inclusive cantou depois do apito final, tava lá cantando e apoiando. Mas no final Agora- do jogo ficou um silêncio, hein? Ficou um Não, mas aí silêncio. tem Teatrão. certos setores do estádio. E, gente, desculpa, mas eu também não condeno e não vou culpar torcedor pelo fiasco que os jogadores fizeram em campo. Porque você vê os caras ali, com um a mais em campo, não consegue render, não chutava gol. Não chutava gol. Mas não cabe a torcida empurrar o time? É isso que eu tô falando. Não, sim, claro que o torcedor tá lá pra isso. Mas Então- eu vou ficar colocando na conta do torcedor, Marcão, que às vezes tá ali puto, decepcionado, porque tá vendo o time não render em campo. Vou colocar na conta do torcedor uma eliminação dessa? Não, mas aí é que tem tá, que colocar mas na conta dos eu tô caras cobrando- aí que eu ganham tô milhões cobrando e o não Mano, jogaram Eu nada. tô cobrando o Mano, porque ele sempre falou, a torcida do São Paulo, quando perdeu a eliminação do Botafogo, É. boa parte do estádio tava quieta e eu reconheço que tava quieta. Agora, quando o senhor Maurício Não, Boy mas aí fica tem vídeo mostrando lá a torcida do Botafogo deitando em vocês, gritando torcida de A do teatro. Flamengo hoje também tava deitando, do bacana. Flamengo eu Com vi 5% deitando, lá tava deitando também. Aí, explica Mas isso aí teve uns agora. bem- ô. Tava Gaviões mesmo, eu da achei que Globo. tinha um minuto de silêncio depois do jogo. É ou não Tava é? um silêncio. Mas é que tá, Mas depois Morreu mas é alguém que em tá. Itaquera ontem? Morreu? Eu não preciso, não, mas é que tá. Eu não preciso falar a respeito Não da torcida, adianta, porque cara. tem vários vídeos aí na internet. Basta você pegar Mano Menezes, Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, qualquer treinador que, mesmo quando não estava no Corinthians, falando a respeito da torcida. A torcida mas do no jogo Corinthians de ontem, hoje, né, ô Marcão, mudou, é a né, menos velho? culpada.
É a menos sim. culpada. Não, mas não Mas tem- que mudou, não é que mudou culpa. também o perfil, Mudou, mas que né, mudou cara? também o perfil da torcida sim. do Corinthians, é como mudou o perfil de todas as torcidas do futebol brasileiro que adotaram esse esquema aí de o torcedor virar cliente. Isso daí é fato. Eu sempre falei que eu preferia muito mais a vibe do que era o Pacaembu do que da Arena. Sim. E muitos corintianos aí me criticam por causa disso. Mas isso é fato. O torcedor, quando ele é tratado como cliente, Marcão, ele reage como cliente. É aquele negócio, você vai no restaurante lá e comeu bem, você vai indicar para um amigo. Se você vai no restaurante e come mal, você vai reclamar. Você vai na rede social, faz post, você mete o pau. Hoje o torcedor é muito mais cliente do que realmente torcedor. Mas Isso é fato. vamos levantar a moral deles? Vamos, ó, né? Música. Bora. É, Porque música. quem canta... Mas, ô, Sombra, seus só um narizes- parênteses aí. Antes de você colocar a bem. musiquinha aí da eliminação, não só com relação aí ao Eu não Campeonato disse que é da Brasileiro que a gente tava eliminação. falando aí também. É. Deve ser, eu imagino, seu cretino, eu conheço você. Mas só com relação aí à tabela do Campeonato Brasileiro, por mais que o empate entre Bragantino e Vitória seria o melhor resultado pro Corinthians, mas se tivesse que um dos dois vencer, eu preferia o Vitória ganhando do que o Bragantino. Porque o Bragantino, pelo que ele tá fazendo no Campeonato Brasileiro, se ele ganha, ele ia dar uma desgarrada. Ele ia abrir uma certa margem de pontos ali para os times que estão no embolo ali, e eu acho que ele poderia já, teoricamente, ficar um pouco mais tranquilo. Então, mesmo o Corinthians voltando para dentro do Z4, eu acredito que não caia no Campeonato Brasileiro, não. E quanto mais time tiver nesse bololô aí com o Corinthians para brigar, para mim é melhor. E vou te falar, o Grêmio com a derrota pro Inter aí também volta sim a ter que se preocupar com o Z4, hein? Mas o Ramon vai dar um jeito, eu tenho certeza. vai. O Ramon vai dar um Esse não jeito. vai, viu?